para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossas imensas fraquezas, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias com as verdades espíritas. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além túmulo que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes os vencedores da impiedade. Pois é, está falando da doutrina espírita, do espiritismo, que veio dissipar as trevas, veio trazer essa mensagem do Cristo Consolador. O que é o Consolador? Porque nos mostra de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, porque estamos aqui. Então essa doutrina é a doutrina do amor, porque entendendo essa doutrina, nós temos mais força, mais coragem de seguir em frente. Vemos que estamos amparados todos os dias, todas as horas, nunca estamos sozinhos. Nos mostra um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus justo, que não pune, não ama por amar, Ele não põe condição para amar ninguém, Ele ama incondicionalmente todos nós. Todos nós somos irmãos, filhos de Deus, então Ele nos ama incondicionalmente. Nós que somos humanos não temos condições de amor. Eu amo se me amar, se não me amar também me ama, mas Deus não, Deus nos ama porque Ele ama. E o Cristo veio trazer essa doutrina de amor e de consolação, que é a doutrina espírita. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus, à nossa Mãe Santíssima. Em primeiro lugar, agradecer por mais essa tarde, aqui na Casa Maria de Nazaré, por mais esse dia. Agradecer infinitamente pela graça da vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na carne. Agradecer pelo amparo espiritual, pelas bênçãos recebidas diariamente. Vamos agradecer também pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Agradecer todos aqueles que nos antecederam até aqui. Então, nossos agradecimentos. E em segundo lugar, pedir que nos abençoe, fortalecendo em cada um de nós a fé, o amor, a esperança, a resignação, tudo aquilo que nos eleva. Retire, Pai amado, Mãe querida, tudo aquilo que atrasa o nosso crescimento, todo sentimento de ódio, de orgulho, de egoísmo, tudo aquilo que nos atrasa. E assim, rogando mais uma vez a bênção para a nossa tarde de trabalho, pedindo a Tua bênção e a proteção para o nosso palestrante, para que possa ser bem inspirado na tarde de hoje, que possa transmitir o recado de maneira que todos possam compreender e botar em prática. E assim, com a bênção de nosso Pai Maior, do nosso Mestre amado Jesus e nossa Mãe Santíssima, e o amparo da espiritualidade maior que nos assiste, iniciamos mais uma palestra do dia de hoje. Que assim seja. Pineldo. Boa noite a todos. Boa tarde a todos, né? Seja mais uma vez, né? Bem-vindos a essa casa, né? Eu, nas minhas palestras, sempre começo com uma mensagem, né? Uma história, um caso. Eu adoro os casos do Chico, porque todos os casos do Chico casa bem tudo aquilo que você for fazer. E um dos casos do Chico que eu trago essa noite, essa tarde, Chico foi procurado por um casal e uma criança, pai, mãe e filho. A criança só tinha os 2 braços, as pernas já tinham sido amputadas há alguns anos. Ele tinha uma distrofia muscular e degeneração de algumas partes do corpo.
E os médicos decidiram também amputar os braços daquela criança. O pai e a mãe procurou o Chico, aguardaram até o final da reunião para conversar com o Chico. E quando vieram conversar com o Chico, Chico vendo aquela criança, né, sem os braços, sem as pernas, só o tronco e os 2 braços, ficou imaginando. Nisso, abeirou-se de Chico Emmanuel. Emmanuel falou para Chico que aquela criança perdeu 10 reencarnações, deixou o planeta Terra pelas portas do suicídio. Essa era a 11ª reencarnação daquela criança. Imagina, 1000 anos se passaram, cada encarnação 100 anos. 10 encarnações que ele se suicidou. E essa era a 11ª. Vieram aconselhar com Chico o que eles poderiam fazer. Poderiam permitir os médicos amputar os braços daquela criança? Passar a ser só um tronco em cima de uma cama? E nisso, Emmanuel mostra para Chico o quadro daquela criança. Mesmo sem as pernas, aquela criança com os braços, por eles morarem numa região rural, aquela criança se arrastando com os braços para a beira de um riacho, para tentar novamente o suicídio. Nisso, o Chico falou para os pais: os médicos estão certos, permita que sejam amputados os braços da criança. Nisso, Emmanuel ainda falou para Chico: mesmo na cama, a criança só o tronco, ele não vai viver muito tempo, ele vai viver apenas alguns meses. Nisso, os pais permitiram, né, que os médicos amputassem os braços daquela criança, e realmente aquela criança viveu apenas alguns meses. E em 1000 anos foi a primeira reencarnação daquela criança que ele não deixou o planeta Terra pelas portas do suicídio. Eu trago para vocês essa tarde para a gente tentar compreender um pouquinho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurado os aflitos. Quem são os bem-aventurados? Somos nós. Quem são os aflitos? Somos nós também. Eu trago para tentar compreender, nós tentarmos compreender um pouquinho mais hoje sobre suicídio, loucura, depressão. Por que falar de suicídio? Nós estamos em outubro rosa, né? Setembro foi o setembro amarelo, o mês que é dedicado, né, à busca, ao conhecimento, à ajuda daqueles, né, que pensam em deixar o planeta Terra pelas portas do suicídio. Suicídio. História, Idade Média. O suicídio era praticado por todas as categorias sociais: ricos, pobres, plebeus, anciãos, todos. Era considerado uma tentação diabólica ou loucura. Havia punição para o cadáver e confisco dos bens do morto. Se descobrisse que a pessoa desencarnou pelo suicídio, confiscava o cadáver e ainda confiscava, né, os bens do morto. Havia até um tribunal para condenar aquele morto, onde havia o acusador e o defensor. E ainda, o suicídio poderia ocorrer de 2 razões: desperatio, noção moral, influência diabólica. Muitos, eles acreditavam que cometiam o suicídio por uma influência diabólica. Hoje nós sabemos uma obsessão, uma possessão. Melancolia, noção psicológica, patologia mental. Melancolia, tristeza. Podemos falar da melancolia, a depressão. Mais à frente falaremos, né? Santo Agostinho vem ainda nos falar, né? A vida é um presente de Deus. Rejeitá-la é o mesmo que contrariar sua vontade e, consequentemente, rejeitá-lo. Rejeitar Deus, imagine, aqueles que deixam nesse planeta pelas portas do suicídio,
estão rejeitando Deus, né? De acordo com Santo Agostinho. Suicídio. Suíce mesmo, caedes, morte violenta, imolação, significa matar-se a si mesmo. É todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo, executado pela própria vítima e que ela sabia que deveria produzir um resultado. Então, aqueles, né, que cometeram suicídio, eles sabiam do resultado que queriam executar, né? Sabia do resultado que esperavam, né? E ainda, trazendo, né, um pouquinho sobre o suicídio, né, mundialmente. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio no ano. Vamos parar um pouquinho? Imaginar 40 segundos. No prazo de 40 segundos, uma pessoa abandonou a vida pelas suas próprias mãos, pelo suicídio. 40 segundos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam suicídio a cada ano. Quantas pessoas tentam suicídio? Se soubermos que provavelmente 10 pessoas também tentaram suicídio. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população. Em geral, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É nessa faixa etária que mais acontece suicídios. 15 a 29 anos. Por quê? Nessa faixa etária. A partir dos 15 anos, quando adentramos a puberdade, assumimos de vez a nossa reencarnação. E o que começa a aparecer nas nossas vidas todos os dias? Problemas, tribulações. Tribulações pela vida que nós estamos passando aí fora, a nossa vida moderna. E tribulações que nós trazemos aqui, ó, dentro do nosso coração, junto conosco. Algo que nós praticamos no passado, que nós temos que resgatar. As causas do suicídio estão nas perturbações mentais, depressões graves, melancolias, desequilíbrios emocionais, obsessões, delírios crônicos. Para o psiquiatra americano Carl Jung, os suicidas têm 3 dimensões interconscientes e interrelacionadas: vingança ou ódio, desejo de matar, vingança ou ódio. Quantos e quantos cometeram suicídio por vingança, por ódio? Às vezes até os adolescentes, né? Em algum momento, né? Com raiva dos pais, querendo vingar, cometeram suicídio. Depressão, desespero, desejo de morrer. Depressão. Hoje ouvimos falar tanto em depressão, mais à frente eu vou aprofundar. Não vou aprofundar muito agora, mas mais à frente vamos falar um pouquinho de depressão também. Então, aquele casal passa muito na televisão, né? O cara vai lá, mata a mulher primeiro, depois suicida. O cara já está querendo suicidar. Nesse caso, já houve todo na mente dele, né? Ele já trabalhou toda aquela cena que ele ia cometer, né? Primeiro tirar a vida da companheira e depois tirar a própria vida
para não enfrentar as consequências do ato que cometeu. Não enfrentar, primeiramente, a dor moral de ter tirado a vida de uma companheira e não enfrentar a justiça, né, dos homens. Culpa, pecado, desejo de ser morto. E ainda, intencionalidade suicida surge de ideias vagas sobre morrer. Geralmente de forma passiva. Começa com um simples pensamento e vai crescendo. Chega a planos detalhados de como se matar. O suicida, quando ele comete realmente o ato, ele já planejou tudo. Como se matar, de que forma. Os planos podem incluir providências a serem tomadas antes da morte e cuidados para evitar eventual vazamento logo após a tentativa de suicídio. Em geral, quanto maior a intensidade e a persistência dos pensamentos suicidas, maior o risco de suicídio. E ainda, falar em suicídio, né? Motivações para o suicídio. Qual o sentido? Qual a mensagem? Cessação da dor existencial. Grito de socorro. Às vezes é apenas um grito. Não querem matar o corpo. Querem matar a dor que está sentindo. Não querem privar aquele corpo de vida, mas sim querem se libertar de uma dor que estão passando no momento. Desencanto melancólico, vingança contra desafetos, autopunição. Quantos e quantos, né, se mutilam, né? Se auto-mutilam. Expiação de culpa, é o que você disse. No caso que tirou a vida da companheira, ele expiou a culpa dele naquele momento. Ele preferiu se matar. Reencontro com um ente falecido. Quantos e quantos, né? Perdem o filho, a esposa. Imagina que privando a sua vida, vai encontrar o ente querido do outro lado. Lê do engano, né? Ruptura ou mudança de vínculos afetivos. Não aceitam, né, o término de uma relação e preferem, né, deixar a vida. Disfuncionalidade da família. Família desestruturada, cheio de problemas. Século XXI, trazendo para os nossos dias, o suicídio passa a ser visto como uma questão de saúde pública, pois pode ser evitado. Por isso, o Setembro Amarelo. Hoje é considerado, né, uma questão de saúde pública. Se nós ligarmos o computador e começarmos a pesquisar sobre suicídio. Quantas e quantas instituições no mês de setembro trabalharam o tema suicídio? Faculdades, empresas, templos religiosos, casas espíritas. Todos. Hoje é uma preocupação mundial. Em 2006, o Ministério da Saúde lança no Brasil o livro Prevenção de Suicídio, manual dirigido aos profissionais das equipes de saúde mental. O Brasil é o 8º país do mundo em número de suicidas, com 32 suicídios por dia. Já que o alcoolismo, a drogadição é uma forma de cometer suicídio também? Mais à frente falaremos, tá? Em média de suicídios é de 5,8 por 100 mil habitantes ao ano.
prevalência de suicídio entre jovens indígenas, depressão, abuso de álcool, dificuldade para manter a propriedade da terra onde habitavam, onde habitam os espíritos que conduzem e dão sentido à existência. Nesse caso, os índios. Para você saber, né, que no seio indígena, né, é grande também, né, o número de suicídios. Por quê? São privados, né, da terra, lugar onde estão, né, enterrados seus antepassados. A terra que para o indígena, né, tem um valor sentimental tão grande, né? Expectativa negativa em relação ao futuro, quebra de rituais, dissolução da cultura. E ainda, sobre o alcoolismo, né, a droga. Quando falamos em alcoolismo, quando nascemos, recebemos uma dosagem de fluido vital. Tudo aquilo que nós fazemos no caminho correto, o fluido vital está sendo, né, diminuído. Mas aquilo que nós fazemos, né, de depreciativo, né, com o nosso corpo, com o nosso espírito, nós estamos sugando, né, o nosso fluido vital. E se viemos com a programação de vivermos 60 anos pelas drogas, pelo álcool, pela vida desregrada, né, nos vícios morais, nos vícios sexuais, estamos antecipando o nosso desencarne. Na obra de Deus, tudo é perfeito. Nós é que não percebemos a perfeição desse corpo. Nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos. Esse é o ciclo natural da vida. Cada um tem a data exata de deixar esse planeta. Os 4 Ds de alerta, né, em relação ao suicídio: depressão, desespero, desesperança, desamparo. 4 Ds. Vamos estudar eles? Depressão é uma doença psiquiátrica crônica, recorrente, que produz alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda. Depressão. Quando vemos falar que uma pessoa está com depressão, não essa depressão da tristeza, cheguei, trabalho hoje, estou deprimido. Não é essa depressão que nós estamos falando, é aquela depressão crônica. Às vezes nós vemos falar de pessoas que estão com depressão, nós falamos, isso é bobeira, isso é moleza dele. Não. A depressão é uma doença. E como doença, ela deve ser tratada. O problema é que nós queremos ver o outro doente. É uma perna machucada, é um braço machucado, é estar hospitalizado. A depressão nós não medimos, nós não vemos com os nossos olhos. Desespero. Estado de desânimo profundo, desalento, sentimento de incapacidade, impotência, sentimento de estar em situação sem saída, desespero. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos sentimos desesperados? Quantas vezes a gente sentiu que o chão sobre os nossos pés tinha saído? Muitas vezes, né? Quantas vezes nós não passamos por desesperos? Mas nós estamos aqui. E muitos, no momento de desespero, ceifou a própria vida. Desesperança. Falta ou perda
de esperança, descrença, desespero, desesperação, se encontra grafado no dicionário da língua portuguesa dessa forma, né? Está presente nos dois esquemas de suicídio, sendo o mais importante nos suicídios melancólicos. Pode ser estado pelo qual a pessoa passa, crença, traço de personalidade. Desesperança tem grande valor preditivo no comportamento suicida, pois ela aumenta o risco de suicida em 3 vezes. Imagina, 3 vezes. Desamparo aprendido. O que nós podemos falar por desamparo aprendido? Tem origem na exposição a eventos aversivos e incontroláveis e ocasiona déficit emocional, déficit cognitivo, déficit afetivo. Isso nós podemos falar em relação à criação dos nossos filhos. O que nós estamos fazendo, né, na criação dos nossos filhos? Como que nós estamos educando? Nós podemos ocasionar nos nossos filhos déficit emocional, não controlar as próprias emoções, déficit cognitivo, aprendizado, o aprendizado escolar, o aprendizado da vida, e déficit afetivo, não saber externar seus próprios sentimentos. E ainda, a tentativa de suicídio pode ser vista como um pedido de amparo e pode despertar respostas adequadas nas pessoas envolvidas. Como eu falei no início, o suicida, ele não quer se matar. Ele quer chamar a atenção para a sua dor. Ele quer apenas se libertar da sua dor. Quantos e quantos aí, né, cometeram suicídio? Porque naquele momento achavam que aquela dor era tão intensa, tão forte. Não tinha um amparo emocional de familiares, de amigos, de círculos religiosos, de colegas de trabalho. Às vezes, uma palavra, um abraço, um olhar bastaria. Mas preferiram, né, usar o suicídio para chamar a atenção. E nesse processo de chamar a atenção, ceifaram suas próprias vidas. Por que Setembro Amarelo? Eu vou falar agora por que Setembro Amarelo. Esse é Mike, um jovem americano. Ele viveu apenas 17 anos, de 1977 a 1994. Um jovem tido pela família como um bom filho, tido pelos amigos um excelente amigo, tidos pelos professores um excelente aluno. Ninguém compreendeu. Mike, desde jovem, bem jovenzinho, ele sonhava com carros. E um dos carros que ele sonhava era um Mustang. Comprou um Mustang, ele próprio, jovem, bem jovem, reformou esse Mustang e pintou ele de amarelo. Num belo dia, seus pais saem. Chegaram em casa às 23h59. Encontraram Mike dentro do seu Mustang amarelo, morto. Mike deixou
apenas um bilhete, dizendo aos pais que os amavam profundamente. Ninguém compreendeu por que Mike tirou a vida. Os pais, os amigos, os professores, ninguém compreendeu. A única coisa diferente que tinha acontecido na vida de Mike naqueles dias, Mike tinha terminado o namoro. Ele estava apenas triste, como todo jovem quando termina uma relação. Triste. Mas não era motivo para Mike se matar. Era um excelente jovem, amado por todos. 10 minutos que os pais de Mike tivessem chegado, às 23 horas e 40, me parece que às 23 horas e 49 minutos, teria encontrado Mike vivo. 10 minutos após o suicídio de Mike, seus pais chegaram. Como eu falei, encontraram ele sem vida dentro do carro. Tinha ceifado a própria vida, com um tiro. Nisso, os amigos de Mike se reúnem, vizinhos, todo mundo se reúne para o funeral de Mike. Decidiram ajudar tantos jovens, que poderiam estar passando pelos mesmos problemas de Mike. Imprimiram 500 cartões amarelos com uma mensagem com a foto de Mike. Os pais decidiram fazer isso. No momento de dor, eles queriam ajudar outros pais. No funeral de Mike, entregaram esses 500 cartões. O que diziam esses cartões? Se você estiver passando por dificuldade, precisar de ajuda para conversar com alguém, entrega o cartão para que esse alguém saiba que você está bem próximo a cometer o suicídio. E esse alguém vai saber como agir, vai lhe amparar. Às vezes você precisa apenas de um ombro amigo, precisa de uma pessoa que converse com você. Foi isso que fizeram. Isso em 1994. O quanto cresceu, Hoje é o Setembro Amarelo. Começou com 500 cartões. E hoje, o Setembro Amarelo é adotado por todos os países. Agora vamos falar um pouquinho suicídio e religião. Até agora a gente falou da parte científica, Agora nós temos que adentrar para o campo religioso. No cristianismo, como é visto o suicídio? É considerado pecado, baseado principalmente pelos pensadores da Idade Média, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Hoje, como é visto aí fora o suicídio nas religiões cristãs? É um grande pecado que o irmão cometeu, tirar a própria vida. Até alguns anos atrás, o corpo do suicida não poderia nem adentrar a igreja para receber, a missa de corpo presente. Judaísmo. Como o judaísmo vê o suicídio? Destaca a desvalorização da vida. O suicídio é o mesmo que negar a bondade de Deus no mundo. Aqueles que cometem o suicídio estão negando a bondade de Deus. Por que negando a bondade de Deus? Olha a máquina perfeita que nós recebemos. Existe uma máquina mais perfeita aí fora que o nosso corpo? Não.
Por mais que os cientistas inventem uma máquina, o corpo mais perfeito, a máquina mais perfeita é essa aqui. É a mais perfeita das máquinas que nós conhecemos. Não é uma obra de Deus? Islamismo, como que o islamismo vê o suicídio? Não é permitido. Contudo, martirizando-se para Deus durante o combate. Não é o mesmo que suicidar. Suicídio no Islã é visto como um sinal de descrença em Deus. Mortes por terrorismo são consideradas suicídios. Até no islamismo. Budismo prega a não destruição de qualquer forma de vida. Imagina destruir essa forma perfeita aqui. E o espiritismo, como nós vemos o suicídio na doutrina espírita? O que nós podemos falar sobre o suicídio? Eutanásia e ortotanásia. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz algumas definições. Vamos a elas, né? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Tirar a vida? Devemos permitir que alguém tire a vida? Não. Se pudermos ajudar, abraçar alguém, consolar alguém, seja de manhã, seja de tarde ou de madrugada, que formos chamados, nós iremos. Estaremos, com as portas das nossas casas abertas. E ainda, um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. Será ilícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe os fins? A eutanásia, O irmão se encontra em coma. É permitido tirar a vida daquele irmão, mesmo sabendo que é questão de dias a morte física do corpo? Não é permitido, porque nós sabemos que um segundo que nós ficarmos nesse corpo aqui vai ser um aprendizado. Um segundo a mais vai ser um aprendizado, vai ser um crescimento para nós. O que o Livro dos Espíritos nos traz? Quando uma pessoa se vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar por alguns instantes do seu sofrimento por uma morte voluntária? Sempre será culpado. Nunca devemos ceifar as nossas vidas. Nunca devemos antecipar o nosso desencarne. Claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós seremos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos no nosso livre-arbítrio. E se nós anteciparmos o nosso desencarne, o que nós estamos fazendo? Não é suicidando também? É sempre uma falta de resignação, de submissão à vontade do Criador, de Deus. Nós temos uma programação, nós temos uma data para fecharmos o livro da nossa vida. E se nós fecharmos o livro da nossa vida, faltando 2 páginas, quanta coisa a gente não poderia escrever em 2 páginas? Quantas pessoas nós não poderíamos ajudar em 2 páginas? Quantos e quantos resgates nós não poderíamos, efetuar em 2 páginas que formos escrever? O que acontece ao espírito após o suicídio? Sentimento de estar preso ao corpo, percebendo e sentindo
a decomposição do corpo. Após o ato de suicídio, nas nossas reuniões mediúnicas, né? O que os nossos irmãos vêm nos falar, vêm nos alertar? A dor continua do outro lado da mesma forma, com a mesma intensidade. Da mesma forma e da mesma intensidade. O que adiantou? A dor continua? E o que os nossos amigos ainda vêm nos falar é o morrer diariamente. É viver aquele momento, né, que ceifaram a vida todos os dias. Todos os dias sentindo aquela mesma agonia, todos os dias sentindo aquela mesma dor. Permanência temporária em regiões umbralinas. O que são essas regiões umbralinas? São regiões de grande sofrimento. São regiões onde os nossos irmãos se encontram rastejando. São regiões animalizadas. E ainda, prisão por obsessores. O que é essa prisão por obsessores? Por espíritos das trevas. Loucura por culpa. Como eu falei, vive todos os dias a mesma culpa, os mesmos atos. Socorro por intercessão, interferência espiritual. O tempo da permanência em estado de sofrimento equivale ao necessário ao reequilíbrio mental. Os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual pelas portas, né, do suicídio, como eu falei ali, vive aquela constante dor, vive em zonas de sofrimento e ainda precisa se reequilibrar para que num curto espaço de tempo retorne ao planeta. Retorne ao planeta para dar continuidade àquilo que deixaram pelo meio do caminho. E ainda nem todos os espíritos suicidas vão para o vale dos suicidas. Por que nem todos? Aí nós podemos analisar suicídio. Aquele que comete o suicídio que não estava com depressão, aquele que comete o suicídio que é uma pessoa que pela medicina é louco, a intensidade é diferente de nós se nós cometemos o suicídio. Estamos bem aqui hoje e cometemos suicídio. Porque muitos não têm a percepção do que estão fazendo. Imagina um irmão louco, se cometer suicídio. Será que ele tem a percepção do que está fazendo? Reencarnação do espírito a suicídio se dá com a deficiência do órgão que estiver sido lesionado. E aquele que cometeu suicídio por um tiro no ouvido? O que houve? Não lesionou o perispírito dele? De que forma ele vai reencarnar novamente? Porque nós sabemos que nosso perispírito tem que ser reajustado. Aquilo que fizermos no nosso perispírito tem que ser harmonizado. E aquele que cometeu suicídio com um tiro, de que forma ele vai vir lesionado? Pode vir lesionado nos seus neurônios, onde a bala, né, cortou. Pode vir lesionado com a surdez absoluta ou com a cegueira. Cada caso é um caso.
E aqueles que ceifaram a vida se enforcando, podem retornar com a doença crônica do aparelho respiratório. Para quê? Para que aprenda a valorizar o ar e, acima de tudo, o reequilíbrio do perispírito. O que o Livro dos Espíritos ainda nos traz? Parte 3ª das leis morais. Capítulo 10 da Lei de Liberdade, livre-arbítrio. Falei anteriormente, do livre-arbítrio. Nós podemos fazer tudo na nossa vida. Nós temos o direito de fazer tudo. Mas aquilo que nós fizermos, nós iremos responder. Se eu plantar bondade, o que eu vou colher? O Chico mesmo nos fala, o bem que nós praticamos no futuro será o nosso advogado. E se nós plantarmos maldade, o que nós vamos colher? Maldade. Se nós plantarmos desamor, o que nós vamos colher? O desamor. Se nós plantarmos inimizade, o que nós vamos colher? Será que nós vamos colher amizade? Não. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu pegar a semente de uma árvore e plantar, de um ipê, plantar um ipê, no futuro o que aquele ipê vai me dar? Não é flores? Agora, se eu plantar uma semente de ipê e querer colher abacaxi, é impossível. Abacaxi, ipê, flores. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, o direito de ir e vir, nós seríamos uma máquina. Mas aquilo que nós fizermos no nosso livre-arbítrio, nós responderemos por ele. A aberração da faculdade tira o homem o livre-arbítrio? Jamais, não. Já não é o senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se acha turbada por causas qualquer, desde então já não tem liberdade. Os nossos irmãos loucos, os nossos irmãos com doenças mentais. E ainda, parte 4, esperanças e consolações. Das penas e gozos terrestres. Quais são as nossas penas? Quais são os nossos gozos terrestres? Desgosto da vida, suicídio. Na questão 943, de onde nasce o desgosto da vida sem um motivo aplausível que apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, falta de fé e também de saciedade. A ociosidade é algo pernicioso nas nossas vidas, Todos nós temos que ter um labor, mesmo que você não tenha aquele trabalho aí fora, que lhe remunere. Todos nós temos um trabalho. A dona de casa tem um trabalho de casa. O aposentado também tem um trabalho. Ele trabalhou, mas mesmo aposentado, ele tem o trabalho dele na casa dele. Ajudar nos afazeres domésticos, ajudar na educação dos netos. Todos nós temos um labor. E aqueles que não querem fazer nada? É um perigo, essa ociosidade. E a questão 944. Tem o homem direito de dispor da sua vida? Não. Quem tem direito de dispor da nossa vida? Somente Deus. Somente Deus. Deus que nos criou e sabe o momento exato de retornarmos. Quer seja por uma doença, quer seja por um acidente. Somente Deus.
Agora, nós ceifarmos as nossas vidas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo de encontro, né? Aquilo que Deus nos proporcionou. Essa máquina é perfeita. Questão 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Desgosto? Todos nós passamos tribulações na vida. Todos nós passamos por problemas. E se o nosso desgosto, a nossa dor é grande, a gente não estiver conseguindo segurar a barra, sempre tem alguém para nos ouvir. Temos nossos pais, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nós temos as casas religiosas e, acima de tudo, nós temos Deus para nos ouvir todos os dias. Questão 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias, as decepções desse mundo. Misérias, decepções, angústias, todos nós passamos. Todos nós passamos por misérias, mas não é motivo, né, para ceifarmos as nossas vidas. Pobres espíritos, não tenha coragem de suportar as misérias da existência. As tribulações da vida são provas ou expiações. Nós passamos por provas nas nossas vidas e nós passamos por expiações. As expiações são impostas para nós ressarcirmos aquilo que nós fizemos de errado. Provas é aquilo que nos permite também a crescer. Pedimos também provas. Muitas coisas que nós passamos nas nossas vidas são provas que nós também pedimos, mas tem as expiações que nos são impostas. Questão 947. Pode ser considerado suicida aquele que a abraça com maior penura e deixa de morrer de fome? E aqueles que se deixam morrer de fome? Pode ser considerado suicida? Sim. Quando optamos por não alimentar, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Nós não estamos matando as células do nosso corpo? Nós estamos deixando de nutrir as células do nosso corpo? Aquele que opta pela fome, ele também está se matando. É uma forma de suicídio também. É um suicídio, mas os que lhe forem causa, os que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele. E quem a indulgência esperar? Aquele que quer passar pela fome e aqueles que permitem ele passar pela inanição da fome, também são culpados. E ainda, questão 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má. Suicídio não paga a falta. Se nós cometemos uma falta, nós temos que enfrentar essa falta. Suicídio algum vai pagar a falta que nós cometemos. Só vai aumentar a nossa bagagem a pagar na próxima vida. Questão 949. Será culpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Quantos pais aí, né, cometeram algumas atrocidades, ou mãe, ou filhos, com medo da vergonha que a família vai passar, ceifa a vida. Mas outro engano, né? A família vai continuar com a vergonha que ele escondeu, ainda vai se sentir envergonhada na sociedade pela fraqueza, né, do irmão.
Questão 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Lê do engano, né? Eu não falei lá atrás que vão para as regiões umbralinas? Aqueles que já leram, né, algum livro espírita que fala, né, das regiões umbralinas. O quanto é sofrido essas regiões. Tem irmãos que ficam ali séculos naquelas regiões, em constante sofrimento. Imagina pensar que vai para uma região onde tudo é azul, tudo é bonito. Grande engano, né? Outra loucura, matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que lhe pedir que lhe seja permitido voltar para concluir a vida, a que pôs termos sob o influxo de uma ideia falsa. E ainda, questão 951. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção. E, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Podemos falar, né, de algumas profissões. Vamos citar algum bombeiro? A profissão de bombeiro. Num determinado momento, entre a sua vida e a vida da vítima, ele opta pela vida da vítima. E às vezes cai, né, no desfiladeiro, cai de um prédio. O que a questão vem nos falar? É um grande mérito. Ele não teve a intenção do suicídio. Ele privou a vida dele em benefício da vida do seu semelhante. E ainda, questão 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de uma paixão? Quantos adolescentes aí, né? Paixão, a primeira paixão, termina o namoro, a namorada termina. E não suportando a dor, ceifa a vida. Quanta dor ele causou? Para si, para a sua família. Qual o resultado? Nenhum. Ele vai estar só aumentando a bagagem dele para a próxima vida. Provas que terá que passar. E ainda, questão 953. Quando uma pessoa se vê diante de si, um fim inevitável e horrível, será culpada de se abreviar de alguns instantes o seu sofrimento, apressando voluntariamente a sua morte? Eu já falei anteriormente sobre isso aí. Cada minuto, cada segundo que nós ficarmos no corpo é uma bênção, é um aprendizado. Até no último momento que nós estivermos suspirando lá para deixar o corpo, é uma bênção. Nós poderemos estar nos arrependendo de atos e ações que nós cometemos. E ainda, a resposta, o que vem nos falar no livro dos Espíritos? É sempre culpado aquele que não guarda o termo que Deus demarcou para a existência, não guarda o momento de retornar. Então não há mérito nenhum antecipar o retorno à pátria espiritual. Pode passar. Questão 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade. E não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. E ainda, na questão 955. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Obedece a um preceito.
muitas vezes mais à força do que por vontade. Julga cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Claro, de uma forma ou de outra é um suicídio. Mas para aqueles países é uma questão cultural. Elas vão pagar pelo ato de tirar a vida. Está, como eu falei, a bagagem estará sendo aumentada. E ainda, questão 956. Alcança o fim, objetivando aqueles que não podem comportar-se com a perda de pessoas que eram caras. Como eu falei, mães que quando perdem seus filhos acabam, posteriormente se suicidando, pensando que vão reencontrar seus filhos. É um suicídio. E ainda não aceitaram os desígnios de Deus. Às vezes era o momento daquele filho retornar. E ela suportar a dor da perda do filho era uma aprovação. Era uma ferramenta para o crescimento dela. E ela só complicou mais os próximos resgates dela. E ainda, questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito e as consequências do suicídio? Muitas diversas são as consequências de suicídios. Não há apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que produziram. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em outras existências, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A bagagem só aumenta. A nossa mala seria esvaziada. E se ceifarmos a nossa vida, a nossa bagagem aumentará? Por quê? Deixamos de cumprir algo e ainda teremos que ressarcir aquilo que nós cometemos. Os efeitos do suicídio são idênticos? Não. Em todos os casos de morte violenta, persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo. Eu falei anteriormente sobre isso. Quantos e quantos irmãos, em educações mediúnicas, em livros, nos falam, que continua arrastando, os corpos, os restos dos corpos. Falam do cheiro da putrefação do corpo que sentem, porque não conseguem se libertar das amarras que os prendem ao corpo. E o que adiantou? Aumentaram a dor e ainda continuarão a carregar os restos mortais. Loucura. O que a doutrina espírita vem nos falar sobre loucura? Distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. E o que a doutrina espírita vem nos falar ainda sobre loucura? Se formos adentrar a medicina, é uma disfunção orgânica. Se formos estudar a doutrina espírita, loucura, nós que trouxemos. Como almas imortais que somos, nós que trouxemos a loucura. Nós que trouxemos impregnado no nosso perispírito atos cometidos por nós, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa maldade, pela nossa falta de perdão. Nós que trouxemos. A doutrina espírita demonstra que cada um é responsável pelo que é. Nós somos responsáveis por nós. Herdeiro de si mesmo, no decorrer de sua evolução através das vidas sucessivas e da lei de causa e efeito.
Fornece ao homem a certeza de que ele pode desvencilhar-se das mazelas que ele mesmo fez e faz a si mesmo. Quais são as mazelas que nós fazemos e trazemos conosco? Todas têm a raiz na palavra orgulho. Tantas mazelas na nossa vida pelo nosso orgulho. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros daquilo que nós praticamos. Nós somos herdeiros dos nossos atos, das nossas ações. A doutrina espírita ainda nos demonstra que cada um é responsável pelo que é herdeiro de si mesmo no decorrer de sua evolução, através das vidas sucessivas e da lei de causa e efeito. A famosa causa e efeito. Toda ação tem uma reação. Aquilo que praticamos, vamos colher. Se praticamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se praticamos maldade, como eu falei anteriormente, vamos colher frutos da maldade que nós praticamos. Depressão. A visão da ciência, olhar psicossocial sobre a depressão, a medicina caracteriza a depressão como um transtorno afetivo, ou seja, uma doença do afeto. Uma visão médica da depressão. Alteração acentuada do humor, como baixa atividade geral, causadora da desesperança, sofrimento interno profundo, a ausência de fé em si mesmo, na vida e em Deus. Temos que acreditar em Deus. Deus sempre foi o nosso remédio, sempre foi o braço a nos amparar, sempre foi a direção a seguir. Explicação do Evangelho, sobre nossa condição, espíritos comprometidos diante das leis divinas, habitantes de um planeta de provas e expiações. Dores nós vamos enfrentar sempre, tribulações sempre. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e nós só vamos crescer perante as provas e expiações que nós passarmos. E ainda, sobre a depressão. Simples tristeza não é depressão. Terminou com a namorada não é uma depressão. Depressão está mais além. Terminou com a namorada, vai conversar com a mãe, vai conversar com o pai, vai conversar com os amigos. Quem poderá contrair? Pessoas de todas e quaisquer posições sociais. Como eu falei anteriormente sobre a depressão, às vezes a gente não acredita na depressão, porque a gente quer ver a doença no corpo físico do outro. A depressão não é no corpo físico, é uma doença da alma. Chico ainda nos fala que a depressão é a dor mais profunda da alma. Imagina, a dor mais profunda da alma. E aí, causas da depressão? São tantas, Aparência de tristeza abatida, preocupações com doenças físicas, passa-se muitas horas sentado ou deitado, desinteresse por quase tudo, movimentos e falas que tornam lento, insônia, hipersonia, fadiga ou perda de energia, sensação ou desvalorização ou culpa, diminuição da capacidade de pensar, vontade de morrer. Se houve 5 manifestações aí, procura um médico, procura ajuda, procura um amigo, procura um colega, procura ajuda. Vou passar as ideias. Frases de alerta em relação ao suicídio. Essa é a última vez que você me vê. Quando alguém falar isso para você, procura conversar com um colega, procura conversar com um amigo. Eu preferia estar morto. Não, nós temos que preferir estar vivos. Eu não posso fazer nada. Nós sempre podemos fazer alguma coisa para o nosso semelhante. Eu não aguento mais. Eu sou um empecilho, um peso para os outros. Ninguém é um peso, um empecilho. Os outros serão mais felizes sem mim. Eu sou um estorvo e não presto para nada. Nós prestamos para tudo. Por mais limitações que nós temos.
nós temos uma utilidade. Compartilhar sua agonia com colegas e pedir ajuda. Temos o CVV. O CVV é um número nacional. Se você ligar, 188, um atendente lá do sul pode te atender, um do Nordeste, um da região norte do país. Sempre vai ter alguém para te atender. O Corpo de Bombeiro, o SAMU, grupos de apoio de sobreviventes e, acima de tudo, as nossas casas. Não desista. Nunca desista de você. E nunca desista do semelhante, aquele que está do seu lado. Nós temos o propósito de ajudar. Nós estamos aqui para ajudar. Contribuição do Espiritismo. A imortalidade da alma. A alma é imortal. Não é tirando a vida do meu corpo que eu vou me liberto. Não. A minha alma é imortal. A existência de vidas espirituais. O que nós não conseguimos fazer, que nós vamos ter que fazer em outras vidas. O que nós não fizemos nas vidas passadas, nós teremos que fazer nessa vida ou em vidas sucessivas. O centro espírita sempre terá alguém para receber o irmão. Nós temos o passe, a água fluidificada, a desobsessão, a oração e, acima de tudo, os ensinamentos que não são nossos, os ensinamentos que são de Jesus. Nossas portas sempre estarão abertas. Queria ter tempo para falar mais coisas, porque é um tema tão complexo, um tema que preocupa hoje a nossa sociedade, um tema que nós temos que preocuparmos todos os dias. Se perguntar a cada um de vocês aqui hoje, quantas pessoas que já passaram pela vida de vocês, amigos, familiares, vizinhos, que ceifaram a vida e retornaram para a pátria espiritual? Quando eu estava compilando material para fazer essa mensagem, eu comecei a passar em revista a minha vida. Na minha vida, foram 15 pessoas que passaram, que ceifaram suas vidas. 15. Eu acho que na vida de cada um da vida de vocês aqui, alguém passou e ceifou a vida. Ou um amigo, ou um colega, ou um vizinho, ou um familiar. Que nós estejamos, com os olhos abertos e com os ouvidos de ouvir. E, acima de tudo, não podemos nos iludir imaginando que, uma vez suicida, não seremos recebidos no mundo espiritual com satisfação. Jesus sabia tanto disso que nos diz: a cada um segundo as suas obras, todos serão recebidos nos planos espirituais. Mas cada um, como Jesus mesmo falou, de acordo com suas obras. Uns em regiões de sofrimentos, outros em regiões mais amenas. Mas todos serão recebidos e todos ainda terão oportunidades de retornar e aprender. E, acima de tudo, valorizar essa máquina perfeita que Deus nos proporcionou. E que a gente procure, ouvir o nosso semelhante, abraçar, conversar, que seja uma palavra, um gesto, uma prece, um telefonema, e que a gente diga para eles: fiquem, as dores passam, as tribulações passam, entre dois dias há uma noite. E que nunca perca a esperança. Sempre teremos Jesus a nos ouvir. Sempre teremos alguém a nos ouvir. E que Jesus possa nos iluminar hoje, amanhã e sempre. Tem um relato meu, um depoimento, Eu tinha meus 13 anos de idade, revoltado com a vida, como muitos jovens são revoltados,
tinha esse pensamento fixo em minha mente, desertar a vida. Pensava todos os dias, mas graças a Deus dormi. Me pegaram meu corpo, botaram em um caixão, por em cima do caminhão, como se fosse hoje, as duas laterais do caminhão abertas. Eu vendo meu corpo em cima, eu caminhando ao lado do caminhão, o caminhão indo a pé do lado olhando meu corpo, num desespero tremendo, coração a 1000 por hora. Eu acordei suado, tremendo. A partir desse dia, falei, hoje nunca mais eu penso nisso. Mostrando assim, é isso que você quer, tá aí o resultado. Então vai em frente. Não vou não. Nem recuei. Graças a Deus estou aqui contando essa história, porque se não fosse isso, eu acho que eu tinha cometido essa loucura. Não era meu dia, então eu agradeço muito a espiritualidade porque não deixou. Mas eu tinha realmente esse pensamento muito fixo. E eu acho que se não fosse isso, eu teria cometido na época. Uma revolta muito grande, uma rebeldia sem tamanho. Então, infelizmente, eu acho que eu tinha cometido isso. Então, suicídio não vale a pena porque esse ato não é real. Não façam. Vamos levar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus, à nossa Mãe Santíssima. Agradecer infinitamente por mais esses momentos, por mais essa palestra, por mais esse dia na Casa Maria de Nazaré, por mais esses ensinamentos, enfim, que temos infinitamente a agradecer. E em segundo lugar, pedir as tuas bênçãos que nos abençoe. Abençoe a cada um que aqui estiver, abençoe nosso palestrante, que leve em paz, que retorne para o seu lar. Pedir a proteção e bênção para o lar de cada um que aqui esteja, que possa ser amparado, ser abençoado, ser protegido pelo manto de Maria, pelos braços de Jesus. E assim, mais uma vez agradecido pela tarde, encerramos mais uma palestra, que assim seja.